Estamos aqui reunidos em nome da. Em nome do quê? Em nome da demanda? Da Oi. sem vergonhice? Do puxa de tapete? Em nome de quem dá nó em pingo d'água? Essas coisas. Em nome da mente virada, que é. Gosto da sugestão do Mostra aí, de Demetrio. Deixa eu ver, que eu gostei disso. Belíssimo. Pronto, em nome da Pombagira. Em nome do povo da rua e tudo mais. Esse é o canal Mente Virada. Mente Virada porque a gente se vira do avesso pra pensar algumas coisas, porque a gente vira no santo de vez em quando, porque às vezes a gente tá virado no giraia também, em todas as viragens possíveis. Estamos hoje aqui novamente com Demétrio Aristeus. Vou falar de novo, porque eu adoro esse nome. Tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. E com Carlos Heitor Monteiro. Demétrio é responsável pelo Instagram O Cronocrata. Falei certo? Falei, né? Falou certinho. E Carlos Heitor, o Instagram dele é Tarotier Cartomancia. Tem um ponto? Tem? Não tem? Sim. Tarotier.cartomancia. Por que Tarotier? Cara, isso foi uma história, né? Quando eu tava começando a montar a página lá nos idos de final de 2019. E uma vez a gente tava, eu e o meu esposo, né, o Caio, que também joga cartas, também joga tarô. A gente estava assistindo uma aula, e aí em algum momento da história do tarô se comentou que os cartier era a profissão, né, da galera que produzia cartas na França naquela época, popopó. Aí eu falei, tá Cartier, aí de repente, tu sei Cartier quem faz carta, de repente Tarotier quem faz tarô, então vamos tentar isso aí, ver o que dá. Legal, ó. Aí ficou, achei Legal. sonoro. Pra quem não sabe, nós três somos... Eu botei cartomancia porque o negócio aqui é os baralhos tudo misturado, né? Sim. Pra quem não sabe, nós três somos cartomantes, oraculistas e macumbeiros. Graças a Deus. Graças a Deus. Ou a qualquer outra coisa. É isso também. Eu acho que é uma boa oportunidade do Heitor se apresentar também. Como você chegou nesse mundo de cartomancia, cara? Sim. Conta pra gente. Como que você virou macumbeiro? Quem te perverteu? Cara, como eu cheguei na macumba, foi um caminho próprio. Foi um caminho próprio um pouco solitário, talvez, em termos de companhias vivas, mas certamente guiado ali pelos ancestrais de alguma maneira. Primeira vez que eu fui ao terreiro, que eu pisei em um terreiro, é porque eu passava de ônibus em frente, né, indo e voltando da faculdade, tinha uma placa dizendo o dia de sessão, o que acontecia e tal. Eu passava, achava interessante, eu falei, gente, eu tenho que saltar aqui um dia para poder ver esse negócio, como é que é. E aí um dia saltei do ônibus e fui. Ali no dia que eles falavam direitinho. Aí, meu irmão, aí depois que você entra no terreiro, você não sai nunca mais. Graças a Deus. Porque o terreiro é um espaço de educação, um espaço de civilização, um espaço onde a gente vira gente. Né? Eu, pelo menos, me civilizei junto aos pretos velhos, aos caboclos, aos orixás. Então é isso. Muito massa ter citado isso, porque essa é para mim uma das questões principais, né? Tenho falado ultimamente, trazido esse questionamento, né? Por que ir ao terreiro? Por que macumbar, né? E naturalmente a gente vê com certa frequência, embora não seja muito dito, né? Mas a gente sabe que existe uma coisa meio Harry Potter e X-Men em volta do universo dos terreiros, né? Como se você fosse entrar para descobrir poderes sobrenaturais. E claro que essas questões espirituais, fenomenológicas e tudo mais, tudo isso faz parte, mas isso que o Carlos trouxe de ser uma ferramenta, um recurso civilizatório, humanizador, encantador, né, de si, da comunidade, me parece ser a coisa mais valiosa que a gente pode ter no terreiro, né? Assim, eu gosto muito da ideia de ir ao terreiro, de
se utilizar dessas ferramentas todas como um recurso para que a gente possa se aprimorar, para que a gente possa se entender na relação com o outro, especialmente, né? Essa é uma coisa que, inclusive, hoje me perguntaram sobre macumba, se faz parte do terreiro ou não. Assim, a pessoa estava perguntando se ela tinha que fazer parte de um terreiro, ser membro de um terreiro e tudo mais. E aí eu citei que não faz sentido a macumba isolada, né? Você se isolar do mundo para fazer macumba é um negócio que, pelo menos para mim, não faz muito sentido. Só que aí a gente entra numa questão, que é quando a gente tem que lidar com, como diz o meu pai, com o ser humano, aí você vai encontrar uma série de percalços, desafios, espelhos. E aí a gente já cai pro tema desse encontro, né? Que são os feitiços, as macumbas, as pragas, as malquerências e tudo mais. O que é que vocês me dizem sobre essa coisa do por que macumbar, né? Vamos deixar convidado. Manda ver, Carlos. Por que macumbar no sentido de frequentar o terreiro? Pode ser. Do que você achar que vale a pena comentar sobre isso? Tá, por que frequentar um terreiro? Porque... Bom, eu entendo que Jung já dizia que a religiosidade é uma dimensão natural do ser humano. É mais uma dimensão nossa, né? Então a espiritualidade não é uma coisa apartada, ou não é uma coisa que está lá e nós estamos aqui. É algo que faz parte da nossa constituição enquanto seres humanos. Alguns de nós vão viver essa espiritualidade no terreiro e outros vão viver em diversos outros lugares ou mesmo na não religião, mas vivendo isso de uma forma orgânica na sua vida. Eu entendo que o terreiro, especificamente, é um lugar de muito poder, de muito conhecimento, que permite muito entendimento de si próprio. Então, é um lugar em que a gente consegue acessar muitas potencialidades do que significa tornar-se um ser humano completo e íntegro, né? Com todas as suas potencialidades, com todas as suas plenitudes. Então, é isso mesmo, um local de desenvolvimento de si. Para quem se identifica, claro que passa por um recorte cultural, né? Um recorte cultural porque terreiros de uma forma ampla, sem especificar aqui a vertente, mas são todos descendentes da espiritualidade afro-indígena, né? Em alguma medida, de alguma forma, com percentuais diferentes, com combinações diferentes, mas todos descendentes dessa matriz, dessas duas matrizes de pensamento. Então precisa primeiro ver se você se identifica com isso. Se a sua cabeça, se o seu ori, se o seu mutuê conversa com isso, se encontra e se reconhece. Se for sim, meu irmão, cai dentro porque você só pode tirar o melhor proveito. Eu sou realmente bem partidário e vejo pela minha vida. Maravilhoso. E por que não macumbar? Deixa eu responder isso. Por que macumbar? Deixa Vai. eu entrar nessa seara aí. Eu concordo com todos os termos trazidos, sem sombra de dúvidas. Eu acredito muito do quanto que terreiro é um lugar de formação, de estruturação, e o quanto é um lugar de autoconhecimento também, né? E aquele lance de tudo é aula, né? Se você tiver olhar adequado, se você conseguir se botar na posição adequada, enriquece muito a tua formação, a sua instrução, a forma com que você percebe a si e o outro. E ir para um terreiro é um grande laboratório sociológico, assim, né? Você vai se deparar e vai ser deparado
com realidades, com verdades, inclusive econômicas, culturais, muito diversas em comparação à sua. Então, ir para um terreiro é sair daquela bolha da formação inicial e entrar nos territórios do Papa, né? Não à toa a gente entra dentro de uma estrutura religiosa, ali do Arcano 5, então a gente começa a conviver com o irmão de santo, com o pai de santo, com postura hierárquica, com fenômenos culturais, religiosos, e isso transforma muito quem se permite vivenciar a experiência do terreiro. Em contraparte, a gente vai ter todos os ônus trazidos no Papa, né? Em Sim, contraparte, a gente vai ter toda a hipocrisia, toda a síndrome do pequeno poder, porque eu acho que o terreiro, ele tem uma mística, bem como o Júnior trouxe, é, fantástica, que é importante existir, né? É um lugar onde realmente poderes se fazem, é um lugar onde realmente forças se manifestam, mas também existe um lugar onde essas forças, que podem ser muito bem utilizadas, também corrompem. Né? Essa ideia de superpoder, esse lugar de super força, esse lugar de ser muito melhor do que os outros. Eu acho sempre interessante da gente considerar que de ir para religião, para um terreiro, de um terreiro, de um coven para uma seita, a gente tá um passinho, a gente tá a um arcano de distância de uma coisa e da outra. E eu acho que isso amarra muito bem com o que a gente veio conversar hoje, né? Porque Christopher Penza, que ele diz que quando você dá um passo em direção à magia, a magia dá um passo em direção a você também. E que você está exposto às coisas mais lindas e maravilhosas que podem surgir deste encontro, quanto à humanidade em seus aspectos mais perversos, né? A senda do Papa e do Diabo. Então, não toma demanda quem não se expõe, mas também não evolui quem se expõe, quem não se expõe, né? Não aprende quem não se expõe. Acho que exposição uma premissa interessante para a gente começar a falar sobre demanda. Agora, Demétrio, só um comentário, Júnior. Eu acho que se você realmente anda com Exu, se você realmente escuta Exu e Pombagira, você vai enxergar a sua humanidade, a sua pequenez, a sua mesquinhez, a sua podridão de uma forma tão escrachada, tão verdadeira, tão, tão indiscutível que, cara, não tem como se encher desse orgulho, desse superpoder, porque Então, Exu e Pombagira fazem a gente se encontrar com o pior de nós, né? E é e quanto preciso. poder tem nesse lugar, né? E Esse quanto encontro é poder tem preciso nesse quase lugar. que diariamente. sim, perfeitamente. Teve uma vez que eu presenciei uma conversa de uma pessoa com o Exu, e aí a pessoa perguntava ao Exu se poderia, se deveria, se era adequado tomar uma determinada atitude. E aí o Exu respondeu assim: imagine uma fogueira, aquela brasa toda e tal. A pessoa, beleza. Aí pronto. Agora imagine você enfiando a cara nessa fogueira. Aí todo mundo ficou assim: hã? Como assim, né? Do nada, enfiar a cara na fogueira. Aí falou: pois é, considerando a idade que você tem, você já sabe se você deve ou não enfiar a cara na fogueira, não é? A pessoa, eu falo, então, talvez você precise exercitar essa capacidade de tomar essa decisão e, principalmente, lidar com as consequências disso, né? E aí, eu gosto muito de pensar, particularmente eu, Júnior, me sinto muito confortável em lidar com Exu e com Pombagira. Especialmente na Quimbanda, devo dizer, porque eu me sinto à vontade de tirar esses véus, sabe? De não me ocupar tanto com as personas que a gente, talvez naturalmente ou não, acaba assumindo quando a gente está dentro de um contexto religioso, né? Que a gente fica pensando, pô, o que é adequado fazer? E nisso a gente se engana, né? Então, às vezes você começa, às vezes, sei lá, fazer um benzimento aí numa galera e você vê que tem algum resultado, e aí você pode achar que você é só aquilo. E nesse sentido eu acho assim fantástico, lindo, maravilhoso, uma coisa assim que me desperta quase um tesão, a ideia de conversar com o Exu e com as pombagiras nessa perspectiva de que assim, nós somos isso aqui, do melhor e do pior, né? E assumir pelo menos a possibilidade de que o meu pior existe, me traz a possibilidade também
de lidar comigo com mais honestidade, né? E aí, assim, você tem também essa possibilidade de ser mais honesto com o outro. Teve uma vez que eu tava numa consulta e uma pessoa tava, sei lá, reclamando que alguém tinha feito não sei o que com ela. E aí eu falei assim, cara, é interessante, me veio na consulta, né? Eu falei assim, me veio agora como é interessante que quando você é muito jovem, sei lá, tem seus 15 anos, é natural que você seja mais a ferro e fogo, né? Então, assim, os erros são todos canceláveis. E às vezes as menores qualidades são suficientes para você botar alguém num pedestal. Até você começar a viver e começar a vacilar também, né? Quer dizer, nesse sentido, a nossa parte, vamos dizer assim, talvez mais sombria, nos torna mais humano também. Então, assim, perceber isso em mim faz com que eu perceber, por exemplo, a possibilidade do erro em mim, me traz a possibilidade de entender que o outro também erra, né? Definitivamente. E aí isso dá às vezes isso dá um supapo grande, né? Quando eu percebo, quando eu dou com os cornes no espelho, eu digo, porra, eu vacilo também, né? E aí Exu Pombagira é excelente para isso. E eu acho que essa premissa do reconhecimento do erro, ela abre precedentes muito interessantes para a gente pensar sobre as famosas guerras mágicas, sobre demandar ou não demandar, fazer ou não fazer, porque se a gente entrar num debate moral, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair naquele lugar do dar a outra face, tudo é uma evolução, tudo é um processo de profunda purificação. Eu acho que a pergunta que eu quero fazer para vocês, para a gente entrar efetivamente aqui, quando é legítimo demandar o outro, na opinião de vocês? Quando é um bom momento para demandar o outro? Quando essa é a resposta cabível? Queria muito saber a perspectivas de vocês sobre isso. Vocês já demandaram a propósito? Já. Já queimaram o amiguinho? Não. Aliás, eu não sei se já. Como Porque, assim? porque Foi assim. sem querer? Não. É porque eu nunca fiz nada pra lascar alguém, sabe? Uhum. Mas já fiz pra se afastarem de mim. A gente E aí interpreta talvez como isso possa ser demanda? entendido Então, como uma demanda, isso o que não é é demandar. Isso interessante. é uma manipulação para o seu próprio benefício. Eu acho que essa perspectiva pode ser interessante, né? Você Uhum. tá cuidando do teu. Tá cuidando do teu. Eu Sim. não quero estar junto com essa pessoa. Então, vamos botar aqui cada um no seu canto. Sim. Mas Acho aí, mas o ponto que eu queria trazer, quando eu citei que isso talvez fosse uma demanda, que é porque nem tudo que é dito, que é chamado de demanda, é de fato uma demanda. Bom ponto. Entendeu? Então, assim, eu fiz isso pra pessoa. Vamos supor que eu fiz isso pro Demetrio. Deu errado. Dependendo de como ele Diga. acessa isso, dependendo de como ele acessa essa informação, isso pode ser visto como uma demanda, Fato. Concordo. né? Demanda, então, tem um Então, ponto de perspectiva. entendeu? Gosto disso. Então, eu não sei se pro público macumbeiro isso é uma coisa já superada ou entendida, mas você fazer, por exemplo, numa disputa por uma vaga de emprego, existem macumbas que você faz para tirar a concorrência. Uhum. Da perspectiva de quem faz, muitas vezes isso pode ser entendido como eu estou tentando me favorecer. Vamos supor que eu estou assim, igualzinho com o meu concorrente. Então, o que eu posso ter a mais é uma magia. Então, assim, estou brincando, tô lutando com as armas que eu tenho e tá tudo bem, mas dependendo da perspectiva, isso pode ser entendido como uma coisa muito negativa, prejudicial, imoral e tudo mais, né? Não, fantástico. Eu acho importantíssimo levar isso em consideração. Já fiz consultas para consulente perguntando por que que não passou naquele processo seletivo e o Tarot respondeu. A outra pessoa era espiritualmente mais forte do que você, sabe? E de fato pode ser interpretado como uma demanda. Caramba, eu vi um caso em específico de um guri que chegou atrasado para entrevista e ele chegou incomodadíssimo para consulta, querendo entender por que que ele não passou. Ele chegou atrasado só 5 minutos. O atraso foi o motivo efetivo, mas que tinha dele espiritual ali inquestionavelmente. E tinha a ver com esse caso a outra pessoa tinha mais poder espiritual do que você. Então, Sim, concordo super. E aí reforça o lugar, né? Demanda tem um lugar de perspectiva. sim, Porque tem pouca gente fazendo magia. sim. Considerando a humanidade. Tem muito pouca gente usando essa ferramenta, usando essa possibilidade ou se dedicando a isso. Então,
num conjunto, né, num universo em que pouca gente está usando essa arma, quem usa naturalmente vai se favorecer. E é isso. A magia é para que você consiga criar condições melhores para sua própria vida. Naturalmente, alguém vai sofrer o efeito disso, né? De alguma maneira. Sim. Mas, É, mas a gente faz para si próprio. existe aí uma coisa que o Demetrio citou, né? Que falou assim, o lance do dar a cara a tapa, né? Uma vez eu ouvi de um quimbandeiro que ele disse assim, a outra face eu não dou nem a pau. Eu dou outro soco. E se der bobeira, a ideia é que o primeiro soco já derrube. Aí eu fiquei. Foi a primeira vez que eu tinha ouvido alguém falando dessa maneira, de forma tão aberta, sabe? Uhum, Aí eu fiquei. Aí, obviamente, da época eu todo. Um banda branquinha, né? Essas coisas. Aí eu uhum. me espantei com aquilo. Eu falei, Esse porra, termo, então o cara. realmente, vamos é, Você acabou de cutucar algo muito profundo no Carlos. realmente. O que é isto? O que é isto? Do que se trata? Não existe. Não, mas quando eu digo Umbanda branca, eu tô falando a Umbanda que ela tá mais pautada nos valores brancos europeus, cristãos e tudo mais, né? Onde Sim, entendo. lidar com a coisa de uma forma mais visceral parece algo menos evoluído, seja lá o que isso significa, né? Eu lembrei que meu pai, quando eu era criança, aí vamos lá, anos 90 e tal, no colégio, ele falava pra gente assim: fuja da briga tanto quanto for possível. Porque se você brigar no colégio, em casa você vai ter um problema. Eu, beleza, não vou pra porrada no colégio. Aí ele disse assim: agora, se você não tem como evitar a porrada, se você tem que entrar na porrada, é melhor que você derrube no primeiro soco. Aí eu, vixe, compadre, que soco é esse que eu vou dar, né? Aí ele falou, não, aí ele me explicou, não, porque assim, se você der um soco e não derrubar, você deu a chance dele te dar outro, né? Sabe que minha mãe também me educou assim: não arrume briga, mas se arrumar, vence. Porque se você perder, É. vai apanhar duas vezes. Vai apanhar na rua, vai Então, apanhar em casa. exatamente esse o desfecho Minha mãe, aqui. carioca, se É, você arrumar treta na rua e apanhar, vai apanhar em casa também. é. Se você Lá for, em casa assuma era, seus B.O. aqui em casa era assim, se brigar no colégio, chegar em casa vai apanhar. Se apanhar no Frase colégio, chegar em casa vai apanhar duas vezes. Por ter brigado, por ter apanhado. é isso. Minha Mas, mãe dizia: não entre em briga pra perder. Se você for entrar, vença. E isso é é, Marte cravado no ascendente da minha mãe, né? Uma sim, Ogunté clássica da vida. No último episódio eu falei muito dela e ela é uma figura muito presente na minha sim, existência, cheia de frases de efeitos. E uma delas é essa: não entre em briga pra perder. E isso é é. bem marcante e levo isso diretamente pra vida espiritual também. E aí vem essa questão Mas, do que vem a ser a demanda, o conflito espiritual, porque nem sempre um prejuízo que a gente está vivendo é fruto de uma demanda, é fruto de um conflito, perfeito. nem sempre um problema que a gente está tendo de ordem espiritual, de origem espiritual, é alguém querendo o meu mal, né? Assim, alguém, quando eu digo assim, uma pessoa encarnada que está ali desejando meu mal conscientemente, né? Uhum. A É, maior parte das vezes é a gente mesmo que cria, né? Que corre atrás sim, Total, total, e é, total, total. cria de forma consciente ou inconsciente. Eu Eu acho que a acho que gente essa, tem. Pode eu falar. acho que essa neura imensa, né, que muitas pessoas têm, muitos clientes têm, muitas pessoas que buscam nosso serviço, né, como cartomantes, e mesmo pessoas de diferentes religiões, de achar que você é, tem ali de fato alguma coisa tão especial, tão única, tão maravilhosa para você se merecer ser alvo de qualquer coisa. é, Sim, acontece. O olho gordo existe, a inveja existe, o feitiço deletério, né, existe, mas muitas vezes é só o ego mesmo da pessoa sim. tentando responsabilizar qualquer coisa que não seja a si próprio, porque a autorresponsabilização é muito difícil.
muito difícil. Então sempre fica mais fácil jogar para alguma coisa que externa. A demanda é a justificativa perfeita, né? É a terceirização perfeita. E Sim, é interessante que demanda, ataque mágico é muito bem-vindo. mesmo que seja algo real, ainda assim você precisa se posicionar diante daquilo. Né? Tipo assim, não, tá tudo dando uma merda. Ah, jogaram uma demanda em cima de mim. Beleza, né? Confirmamos. E agora? Total. Importante. Uma coisa que eu achei fantástica quando eu vi de um babalaô, ele dizia assim: ah, você quer cultuar algum? Então você precisa honrar o axé, o ensinamento de algum. Então, talvez não tenha tanto a ver com qual é a oferenda, qual é o dia. Mas ele falou assim: com certeza, se você quer cultuar algum, você não pode ser uma pessoa que fica com preguiça. Na verdade, o cara falou de um jeito bem preto no branco, né? Assim, ó, quem quer cultuar algum não pode ter preguiça. Né? Então, assim, ah, beleza, estão Acho me que quem pratica atacando, tá, mas. magia não pode entrar na preguiça, senão se fudeu. De não já era. Você tá levando uma prática mágica a sério, comprometimento, disciplina, retidão, que são virtudes muito do Ogum, precisam estar presentes, senão você não se torna um praticante mediano. E aí qualquer outra coisa se torna um problema. Qualquer outra coisa se torna uma janela, um acesso, sabe? Casos efetivos em que eu me deparei com cenários desse tipo, de demanda espiritual ou de um prejuízo de caráter espiritual, se davam muitas vezes para praticante porco, né? O praticante que não está realizando as purificações, as limpezas, que não está se comprometendo, que não está se organizando. Eu lembro de um evento de uma aprendiz minha, falando sobre, nossa, eu tô com todos os sintomas de um ataque mágico, de uma demanda, de um problema. E quando você ouvia dizer, de fato, ela estava 100% com todos os sintomas. A gente até pode falar sobre o que são esses sintomas daqui a pouco. Mas quando você ia para uma verificação espiritual, o que era visível é que ela tinha feito um pacto, ela tinha feito um acordo, tinha recebido a benesse desse acordo e não tinha cumprido com a parte dela. Então ela estava sendo demandada por conta dela mesma, sabe? E aí ela estava ali com um ataque espiritual no sentido mais literal da palavra, pois ela não tinha honrado com disciplina, com organização e com comprometimento o pacto que ela tinha feito, o acordo que ela tinha feito. Sim. Entende? E eu acho que isso é muito interessante, porque quando eu lia, o oráculo ele dizia que o espírito não estava a fim de prejudicá-la, mas de fazê-la perceber de que ela tinha esquecido dele. E isso me chamou muito a atenção. Eu falei, maravilhoso, realmente, tá tomando demanda. Sim. Tem realmente um Exu nas suas costas, mas ele tá puto porque você tá devendo ele. E assim, é interessante a gente lembrar também que isso é uma questão de consequência. Total. Sim, sabe? Não é como se. Eu, particularmente, não vejo dessa forma. Como se o Exu ficasse de birra com a pessoa e, sabe? E tá ali querendo sacanear a pessoa. Não é isso. Eu vejo que. Eu gosto muito de pensar na macumba como algo que favorece a gente para equilibrar o nosso axé. Né? Então, se eu recebo alguma coisa, ainda mais firmando um pacto de que eu tenho que fazer a minha parte, pô, eu tenho que fazer a minha parte. Senão, esse processo vai ficar desequilibrado. Daí, esse desequilíbrio gera esses prejuízos todos, né? Perfeito. Essa lógica da consequência é muito boa para pensar esse tipo de coisa. Porque é exatamente isso. Não vejo um caráter punitivo, exatamente. Né? A gente está numa outra cosmovisão, numa outra forma de se relacionar, né? Que não é judaico-cristã. Então não tem a lógica da punição. Tem a lógica da educação, de educar, né? Os ancestrais nos educam. Como eles nos educam? Aí cada um do seu jeito. Cada um com as suas táticas, com as suas técnicas, com né? seu jeitinho. Com seu jeito particular. E o fato é que eles sempre conseguem chamar nossa atenção, e quem está aberto, né? Quem está esperto, quem está atento vai se beneficiar disso. Inclusive nos momentos em que talvez você não esteja ali recebendo o que você esperava do ancestral, o do espírito, enfim, o que você julgava que era o melhor, mas você está recebendo exatamente o que você precisa naquele contexto. Eu queria fazer uma... Oi? O quê? Isso se encaixa bem para esse exemplo que o Demétrio trouxe.
Ah, total, total. Eu gosto muito da metáfora de comparar o mundo espiritual com o mundo mundano, sabe? Porque a gente fica fantasiando e tornando muito lúdico e todo o restante. Mas se você dever qualquer pessoa com quem você pedir um favor, um combinado, um acordo, a pessoa vai te cobrar, a pessoa vai se fazer presente pra deixar claro, a pessoa vai fazer o movimento nesse ritmo. Tava comentando com o aluno hoje, a gente tem que lembrar de que magia com morto é igual magia com vivo, só que com morto, sabe? É lidar com gente, é magia de gente. E na grande maioria das vezes a gente está lidando com figuras que sim, dotadas de mais sabedoria, dotadas de mais conhecimento, dotadas de mais experiência dentro de suas áreas respectivas de atuação, mas ainda é uma pessoa. Sabe? E se você tá em dívida, alguém vai te denunciar, vai te relatar para SPC, vai expor seu nome na internet, vai depreciar a sua imagem, vai falar mal de você na rodinha. E, espiritualmente falando, eles atuam como eles conseguem, sabe? Eu gosto muito de. Ah, Exu lindo, maravilhoso. Sim, Exu lindo, maravilhoso, cheio de sabedoria. Ainda é uma pessoa, sabe? É. Quando a gente tá falando de E entidade, claro. muito menos trouxa do que a gente. E Aliás, trouxa muito não é, menos né? trouxa que a Trouxa, gente. trouxa somos nós. Somos nós. É, tipo, eu fico pensando assim, pô, você empresta o dinheiro pro cabo aí e ele não te paga, no mínimo você não empresta de novo. No É, mínimo. perfeito. Então, assim, você vai Perfeito. recorrer a uma entidade e tudo mais e não faz a sua parte, pô, você quer o quê? É vem a nós o tempo todo? Total. Mas eu queria trazer duas questões aqui pra vocês. Primeiro, se aparecem muitas pessoas com esse tipo de questão nas consultas, né? E como identificar? Beleza. Belezinha. Carlos? Soltei aí, Vai, vocês. Demetrios, vai você. Vamos lá. Muito bem, muito bem. Primeiro, eu gosto de fazer uma análise diagnóstica, né, na escuta. Eu preciso entender o que está rolando. Quais são os sinais mais pragmáticos, antes mesmo de uma leitura oracular de qualquer tipo. Existe uma diferença para mim entre eu nunca consigo dar certo no amor e eu acho que algum ex fez macumba para mim e eu só arrumo o ex bosta, e aqui meu lado psicólogo já fica. Tã, já fica. Opa, temos uma repetição acontecendo aqui. O do nada nunca é do nada, né? Ah, eu tava super bem, aí do nada aconteceu isso, aquilo, outro. Uhum. Eu gosto muito de, através de uma anamnese, através de uma interpretação da escuta, em observar se aquilo são fenômenos que dependem da individualidade ou não. Uma característica muito típica da demanda do ataque espiritual, né, da maledicência, é que ela tende a se manifestar de fora para dentro. Né? Então, caramba, carne estragou sem motivo visível, gato adoecendo, planta morrendo, acidentes múltiplos acontecendo, cenários de fatalidade com pessoas muito próximos ao indivíduo. Você já começa a levantar ali algumas antenas e dizer: opa, existe a possibilidade disso acontecer. Eu acho que esses sinais independentes, e se a gente está falando sobre um trabalho mágico, a gente está falando de uma demanda feita efetivamente, estamos falando de algo que permeia a esfera do extraordinário. E se assim é, assim precisa se fazer. Eu já vi, eu presenciei isso. Festa de candomblé, linda, maravilhosa, vai dar tudo certo. A pessoa que estava recolhido não era uma pessoa muito querida, diga-se de passagem, por várias pessoas. É, E a comida do AG1 dessa pessoa estragou das 10 horas da manhã ao meio-dia. Mas assim, Caraca. azedou bizarro. Azedou bizarro, azedou bizarro, azedou bizarro. E a pessoa, sem saber disso, porque ela, né, você sabe quando a pessoa tá recolhida, Uhum. a pessoa não tem acesso ao mundo de fora. Então a pessoa, sem saber disso, começou a ter efeitos físicos. Então começou a se sentir extremamente mal, começou a ter problemas intestinais gravíssimos, começou a empolar o corpo dessa pessoa. E você fala: opa, acho que Algo de errado não temos está algo certo. acontecendo aqui, sabe? Vamos dar uma olhada, vamos dar um reforço, vamos resolver um negócio aqui, negócio ali. Eu acho que isso tem muito mais o caráter de um ataque mágico e isso fica expresso numa breve anamnese, numa breve escuta atenta, beleza? E aí a gente abre o oráculo. E algumas perguntas, para mim, precisam estar muito claras quando você está diante do oráculo. Existe efetivamente um prejuízo energético de forma consciente externa a essa pessoa? Essa é a minha pergunta padrão. Perfeito. Entende? Bem Tem alguém. amarrado.
Porque assim a gente deixa menos margem pra fora. Porque existe autoataque, existe paranoia. Gente, se a gente for pras histéricas do Freud, já tinha mulher que conseguia ficar cega com as próprias questões psicológicas. Então a mente é forte pra caramba. E pro oráculo, eu vou com essa pergunta padrão. Existe efetivamente um algo ou um alguém, eu gosto do algo, acho que é importante, de forma consciente, prejudicando essa pessoa? E aí, dali a gente começa a interpretar, ali a gente começa a seguir, né? Como tudo no tarô não é uma lei, vai depender. Né? Pode ser um diabo, pode ser uma torre, um pendurado, pode sair até um mago afirmando ali positivamente. Eu acho Sim. que Acho uma que muito naipe sacerdotisa, de papas um também, naipe né? de espadas em peso, né? Apesar que se eu perguntar, tem alguém fazendo um trabalho pra fulano e sair um 8 de ouros, eu vou ficar com com a anteninha levantada. Sim. Então eu acho que aquela coisa do conversar com o oráculo, mas de ter um filtro muito estratégico pra chegar nesse lugar. Pelo menos eu trabalho dessa maneira. Deixa eu só comentar uma coisa que é interessante. Esse filtro que vem antes da própria consulta ao oráculo, né? Total, Então, total, assim, total. saber identificar esses sinais, ter esse pé no chão, né? Porque, pô, isso aí por si só já exclui muita coisa. Então, E a caramba. pergunta amarrada dessa forma também exclui um bocado de coisa. Se você perguntar se tem alguma coisa espiritual prejudicando a pessoa, pode ser tudo. Tudo. Sim. Uma raiva que alguém, acaba, sei lá, fechou alguém no trânsito, alguém vai se lascar. Já é a praga ali, já. Total. Né? Total, total. Então, acho que ter esse filtro, pé no chão, e o olhar de um lugar de experiência mesmo, né? Por isso que a gente precisa do lugar do estudo. Estudar tarô nunca é só sobre estudar tarô, né? Trabalhar com oráculo não é só estudar o oráculo. Então, a gente precisa ter esse olhar técnico, essa escuta ativa, e isso serve para qualquer tipo de consulta, né? Começa uma leitura de amor, você precisa de uma boa anamnese para saber o que tá acontecendo, tão junto, não tão junto, quanto tempo, diferença de idade. Tem várias questões que você já derruba antes mesmo da consulta oracular. E tranquilamente, assim, para vários outros temas. Só Para que aí a vários. gente entra no conflito do consulente, que às vezes ele espera que o cartomante seja um vidente, né? Então, assim, não, eu não quero dizer nada e eu quero que você me conte tudo. É o Essa é a famoso melhor leva forma pra de terapia, jogar né? dinheiro fora na consulta oracular. Essa frase foi sensacional. Vamos tatuar todos nós mais tarde. Vamos topar. No Realmente, peito. se você é uma pessoa que você quer, se você não tem algum seu dinheiro, quer jogar ele fora, paga um oraculista e fala, não vou te dizer nada. Aí realmente a sua consulta não vai servir para absolutamente nada, É né? isso. Porque, porque se a gente não sabe, eu sempre falo para os meus clientes, eu preciso compreender o seu contexto de modo que eu consiga fazer uma leitura personalizada para você. Ah, que bonito. Não é Sempre muito isso? elegante o Carlos, maravilhoso. Cara, mas é isso, porque ah, tá, saiu aqui a carta do Sol para você. E o que que é a carta do Sol tá, o Sol com sei lá o quê, o Sol com o Mago, a Lua com o 10 de qualquer coisa. Enfim, gente, não importa, qualquer carta, qualquer combinação não diz absolutamente nada. Ah, é, é, se não tiver um contexto que dê contorno e que sirva como ponto de partida. Então, eu sempre falo que não há receita de bolo na consulta oracular, que toda consulta é uma experiência muito individual, muito personalizada, pelo menos da forma como a gente pratica hoje em dia, né? O, Sim. o oráculo já foi, em momentos históricos aí pregressos, um norte para decisões políticas, para decisões estratégicas, para decisões de guerra, etc. Hoje em dia é muito mais uma experiência individual e a gente precisa levar em conta o contexto das pessoas. E Total, isso se dá também definitivamente. pela forma com que esses grupos interagiam com essas informações, né? Então, hoje mesmo eu vi uma pessoa no Instagram reclamando de que é como se as pessoas não tivessem mais a capacidade de interpretar texto, né? Então, assim, ironia na internet hoje em dia é muito fácil de dar algum problema, né? E eu atribuí isso muito à cultura do Twitter. Às vezes tiravam uma onda ali, e alguém de ovo virado lia aquilo e xingava ali.
Aí às vezes você respondia tentando explicar, às vezes você respondia xingando o que a pessoa falou. E aí essa relação com o texto, não só o texto escrito, né, mas a comunicação do que é dito e falado, escrito e tudo mais, mudou. Uhum. Então, eu lembro não sei se vocês assistiram Vikings, né, mas tem lá um cara que é o oráculo, né? Ele não tem os olhos e tal. E, curiosamente, o pagamento dele é uma lambida na mão. Então, depois que ele fazia dizia lá as profecias, você dava uma lambida na mão do cara e tava pago. E aí, uma hora ele fazia uma previsão que era uma coisa tipo assim: quando o urso surgir no alto da alvorada, sabe? A serpente estará caída. Você fala isso hoje numa consulta de tarô, a pessoa dá na sua cara, praticamente. Ela não ia lamber muita Tá coisa mesmo. chapando, né? Ia receber Mas aí lambidas. só tocava a língua na mão do cabo. E aí, na série, isso se confirma. Quem não assistiu agora se lascou, porque eu vou dar o spoiler. Aí, de repente, aparecia um cara cujo casaco era feito de pele de urso. Entendeu? Aí esse cara tava observando onde estava acontecendo a batalha para poder interferir ali. Então, quando ele aparecia no alto de um monte, não sei o quê, tava amanhecendo, entendeu? E aí tinha uma mulher que tinha levado uma surra doideira lá, e aí viu um cara, um aleijado, rastejando, e aí ela alucinou e viu ali uma cobra, Olha só que loucura. entendeu? Então, quer dizer, O caráter profético que se tinha no passado era muito entendeu? legal. Era muito, 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 Então, muito assim, legal. você lê, sei lá, alguma coisa tipo a essência da carta do Sol, talvez em outro momento fosse mais útil. Hoje a gente acaba tendo essa necessidade de amarrar um pouquinho melhor E o a contexto coisa, né? faz isso, né? E o contexto Sim. aqui eu adorei o que o Carlos trouxe do enquadre, né? Dos limites, aquele lugar bem definido para conseguir atuar de uma forma personalizada. Muito bom, muito bom. E sabe que a gente estava falando sobre isso? Para rolar uma leitura de ataque mágico, uma pergunta que eu costumo fazer também é: você tem inimigos para isso? Você tem gente Perfeito. foda ao teu redor para isso, sabe? Você Perfeito. realmente tem um nome? Porque normalmente é muito raro, até para mim que estive dentro de terreiros que demandavam por esporte, tá? Diga-se de passagem, demandavam por tédio. É, precisa ter uma rixa, precisa ter uma questão. Sabe? Precisa ter um tema, você precisa ter um inimigo declarado. Porra, se você ofende um advogado, você está ofendendo um advogado. Faz sentido você receber um processo. Agora, ofender o pai de santo, faz sentido você tomar demanda. Agora, você nem conhece pai de santo, você nem conhece magista, você nem conhece ninguém, você não tem uma relação desse tipo, você não tem problemas declarados, eu acho que a chance não é que não aconteça. O Carlos trouxe um ponto que existem poucas pessoas praticando magia de verdade. Eu tendo a concordar. Mas estando no Brasil, a gente também não pode desconsiderar que tem magia em tudo que é canto. Sabe? Que tem uma tia macumbeira, tem um terreiro na rua, tem um profissional não ético oferecendo trabalhos disso e daquilo outro na internet. Então, existe gente que sem contexto acaba sendo atacado. Mas eu acho que precisa de contexto de um cenário, sabe? Os mais clássicos que eu já atendi eu acho que eu tô tomando um ataque mágico. Tá, mas qual é o contexto? Então, eu separei o marido de alguém, sabe? Eu estou tomando da ex-mulher do meu marido. Esse eu acho que é o clássico da TV brasileira. Mas precisa de contexto. Precisa de contexto. Júnior, eu quero responder sua pergunta sobre a questão se isso aparece muito, né, e como identificar. Não aparece muito para mim, mas vamos dizer que, chutando aí, tipo, uma vez por mês. Uma vez por mês sempre tem um desavisado que tá achando que vale o preço da vela e do marafo para poder ter qualquer coisa. Aí, vamos dizer que seja mais ou menos isso. Mas isso, eu tô brincando. Isso sem desmerecer ou sem julgar a pergunta de ninguém. Eu acho que toda pergunta é válida e o oráculo está aqui para responder. Eu sempre falo, meu irmão, pode perguntar qualquer coisa. Pergunte, você quer saber? Pergunte. Essa pergunta vem do seu coração.
pergunta. Se isso ferir algum limite ético meu, eu vou te avisar e eu não vou Sim. abrir por uma questão minha, mas você tem direito de perguntar. Então, não aparece muito para mim. Pela minha experiência, 99% das vezes não há absolutamente nada. Não há nada. Pode revirar o oráculo. Quer dizer, não precisa revirar o oráculo, basta perguntar uma vez, né? Perguntando bem feito, fazendo uma pergunta bem feita, e esse ponto que o Demétrio trouxe é fundamental, né? Precisamos conseguir fazer perguntas bem amarradas, perguntas que não sejam abertas, que não abram espaço para brechas ou para mal-entendidos ou para má interpretação ruim, né? Uma vez que você tem a pergunta bem feita, depois eu vou pegar aqui a gravação, Demétrio, e tomar nota no meu caderninho para poder perguntar igual você, que eu gostei. Achei chique. À disposição, te troca no chat. Eu vou te copiar. Mas 99% das vezes não tem nada. Agora, quando tem, como que a gente identifica? Bom, eu trabalho, além do tarô, eu trabalho com baralho de entidade. Para apurar esse tipo de coisa, eu vou no baralho de entidade porque eu acho mais cômodo e mais prático. Eu acho que a linguagem, para mim, no meu entendimento, é mais direta e reta. Então, eu já vou no baralho de entidade. Então, se eu for na Sibila da Estrada, por exemplo, Sibila da Estrada é um baralho que é carro-chefe meu, eu dou aula de Sibila da Estrada. Então, tem a carta do escorpião. Cadê? Tá aqui. Tem a carta do escorpião. Tem a carta da sombra. Tem a carta da erva daninha. Só que o baralho tem 42 cartas, né? Tô trazendo 3 aqui que, quem sabe, talvez, dependendo da combinação, porque quem é cartomante profissional não trabalha com uma carta, isso não existe, né? A gente trabalha com combinação, com contexto. Até porque quando você responde a alguém, você não responde com uma palavra só, né? Perfeito. Tá. Você a linguagem, você não vai responder ninguém com uma carta só. Você precisa de um conjunto de cartas para formar uma frase que chegue na resposta. Então, de 42, eu tenho talvez essas 3 aqui. Talvez dependendo do que ela sair. Se eu estiver jogando com o baralho da Ana Maria Mulambo, de repente posso pensar aqui na carta do rato, de repente posso pensar aqui na carta do feitiço. Se eu estiver jogando com o baralho das almas, vocês estavam falando e eu separei aqui. De repente pode ter aqui a carta da chibata. Talvez, quem sabe. No baralho da malandragem pode ter a carta do opressor. De repente ela vai estar junto com as lágrimas. E Mas essas assim, variações já podem até traduzir um pouco da natureza desse ataque, né? Eu acho isso muito interessante. Sim, perfeito. Nossa, nossa. Quando a gente estamos lidando com um fato dado, identificamos uma demanda, dá pra saber o que, como, onde, do que foi feito, o que tá pegando. Dá pra brincar muito dentro desse universo. Sim, Agora, tem sim. uma questão que tem a ver com o que o Carlos está trazendo, uma questão técnica, né? Matemática, e probabilística, inclusive, que é importante de se considerar. Porque vamos supor, se eu pego um baralho que tem 36 cartas e metade são cartas negativas, Mas a carta Metade negativa não necessariamente ela indica demanda. não, Carta então, nega- mas assim, um ponto que eu estou dizendo é uma questão probabilística. Se eu considerar que a carta negativa é o que vai dizer que tem uma demanda ali, às vezes, eu particularmente eu gosto muito de pensar na aleatoriedade, sabe? Assim, é importante que exista um campo ali de probabilidade do aleatório para que faça sentido essa tal interpretação. Porque se eu tiver... Eu tenho um baralho aqui que é só carta trevosa. Sabe? Então, assim, é muito mais fácil. Quando eu utilizo um baralho como esse, eu identificar coisas ruins. Não, assim, identificar não. Eu interpretar como algo ruim. Né? Aí eu tô Qual é? falando de uma questão... Ixi, chama... É Oráculo das Almas, mas são outras almas. Outro Outro elenco. Outro elenco. Outro elenco. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Muito bom, muito bom. Outro Perguntinha elenco pra vocês.
Beleza, identificamos, entendemos que existe, entendemos os cenários em que isso pode acontecer, entendemos que existe autoataque, existe paranoia esquizoide, existe tudo isso, ansiedade generalizada, a gente entendeu, lindo, maravilhoso. Identificamos, e aí? A gente faz o Pera, quê? deixa eu. Já a gente volta pra isso, porque tem um ponto. Assim, só mostrar aqui, ó, o Oráculo das Almas, mausoléu. Estranhão, Metido. estranhão. Usei Pô, mas pouquíssimo. bonito. Mas ele é todo esquisito, entendeu? Assim, não tem nada. O mais good vibe é esse aqui, ó a cara da mulher. Ah, mas bonito pra Estranhão, né? caramba. Trevosão, mas bonito. A Imperatriz Dourada. É isso. Parece Areia e Samara. eu. E aí. Aí tem uma questão técnica também, que é como é que você vai interpretar isso, né? Então, assim, por exemplo, se eu pergunto, dá um exemplo bem tosco, tá? Jogada de mano em cima do Carlos. Lá vai eu jogar o baralho cigano, vem a carta do coração. Essa carta responderia um sim por ser uma carta de uma energia mais positiva, portanto, mais facilmente associada ao sim. Ou essa carta responderia um não justamente por ser uma energia positiva? Ah, aí você apelou. Aí, aí você apelou. A gente tá falando de como o baralho fala e como você fala com o baralho. Porque, na verdade, essa questão aí vale para qualquer assunto. Vale para Total. qualquer assunto. Eu acho que depende muito da forma como você construiu sua relação com o seu baralho. Definitivo, concordo total. Né? A estratégia que eu uso para tentar ao máximo não ter esse tipo de problema, porque aí temos o ponto que você traz é um ponto de linguagem. Sim. A estratégia que eu uso é sempre formular as perguntas pelo aspecto positivo. Então eu nunca é muito raro eu perguntar se a pessoa será demitida. Uhum. Geralmente eu não Perfeito. pergunto se a pessoa será demitida. Eu pergunto se a pessoa vai permanecer naquele trabalho, né? Porque aí fica fácil. Se eu tenho a morte, é muito provável que ela não permaneça. É claro, gente, são só exemplos hipotéticos e que vão depender das combinações, A por galera óbvio. fazendo já tabelinha em casa. Ah, então a Não é morte pra, isso não aí. existe a tabelinha. Mas, né, se tem um imperador, a pessoa, muito provavelmente, temos um indicativo ali de permanência, né? O mesmo papisa. Mas eu gosto de formular. Essa é a minha tática, de formular a pergunta pelo lado positivo. O depende é maravilhoso como resposta para esse lugar, porque a pessoa vai se manter nesse trabalho e aí sai a morte, pode ser um não, como o Carlos muito bem trouxe, né? Mas e se ele trabalha no ML? E aí sai uma cena da morte. Caralho, é Contexto. Aí, Aí precisa ver o contexto. Isso, por isso que é legal, né? Por isso que a gente, é legal trazer leitura oracular para o mundo prático, né? Ah, eu vou conseguir ficar rico, e aí sai a torre. Mas se ele for ficar rico derrubando um prédio, se ele trabalha com demolição, acho que a gente precisa pensar esses exemplos, né? Para tirar o sim ou não do arcano, do baralho, da prática oracular. É muito E a gente não limitante. consegue abarcar tudo isso antes da consulta, né? Não. Existe esse estalo também que rola na hora que você está fazendo a consulta. Então pode ser que para a pessoa X, a morte nessa pergunta seja um não. Talvez para uma outra pessoa possa ser uma outra resposta. Porque, assim, a gente tem. Assim, eu imagino que vocês tenham passado por isso, porque todos os oraculistas que eu conheço, que jogam cartas principalmente, já passaram por isso. Você conhece o significado técnico da carta? Às vezes, na hora, não vai rolar daquela maneira, né? Porque você tem que ter um certo jogo de cintura também. Para poder lidar com tudo isso de uma forma mais adequada. Se a gente for muito rígido, né? Então, assim, toda carta negativa é não, toda carta positiva é sim. Isso não abarca a própria característica da linguagem, né? Que ela é mutável, que ela é dinâmica. Total. Tudo depende. Eu falo para os meus alunos, tudo depende. Ah, qual carta responde sim? Depende. Tudo depende. De contexto, de feeling, de pegada. Vai ter aquele arcano que vai ter um significado completamente bizarro. E você vai falar assim, cara, isso faz sentido se eu der uma viajada, mas respondeu exatamente a questão do meu consulente. E aí é o empirismo da coisa, né?
A gente aprende a andar de rodinha e depois tira a roda. E tem manobra que a gente faz na rua com a bicicleta que não tá no livro. E é isso, sabe? É o dia a dia de quem tá fazendo, andando, trocando pneu enquanto o carro anda. É isso. Tem hora que não tem o que fazer. É bem essa Particularmente, pegada. quando eu atendo situações como essa e vou perguntar aos baralhos, na minha prática a coisa se desenhou da seguinte maneira. Quando existe algo assim firme, pronto ali, que precisa ser dito, isso geralmente é repetido pelo baralho. Vou dar um exemplo Ah, eu meu. gosto dessa dinâmica da repetição. Já Vou dar um trabalhei exemplo assim meu. Uma também. vez eu fiz uma macumba errada. Uma macumba errada no sentido de eu errei a macumba. Uhum. Então eu fiz basicamente eu fiz isso faz muitos anos. Eu fiz um trabalho para abrir meus caminhos, fiz uns negócios errados lá, acabei fechando meus caminhos. Tomei um Maravilhoso. golpe, perdi uns 2.000 contos, uma coisa assim. E aí eu, indignado, fui jogar carta pra ver. Tipo assim, qual era a minha questão? Eu vou na delegacia hoje ou amanhã, sabe? E aí Uhum. só vinham cartas que naquele momento eu tava interpretando como questões espirituais. Aí eu, como assim? Quer dizer, quando eu tomei o golpe, eu nem sequer tinha cogitado a possibilidade de ter algum dedo da espiritualidade, entendeu? Aí eu joguei, Uhum. aí vieram cartas ligadas à espiritualidade. Aí eu fiquei insatisfeito, teimoso, como bom taurino. Fechei o baralho, joguei de novo. Mesma coisa. Então, assim, era uma coisa insistente. Eu falei, não, então peraí, talvez tenha alguma coisa espiritual aqui. Algo de Aí lá errado vai tá eu errado. caçar. Aí nesse ponto, eu entendi que eu não, por estar muito envolto naquela situação, eu não teria condições de fazer uma leitura adequada. Fui buscar outras pessoas e tal. E aí foi identificado isso. Aí chega na pergunta que o Demetrio fez, né? Então, assim, identifiquei. O que é que eu faço agora? Nesse caso, Senta e chora. nesse Chora caso, na cama que é quente. eu, eu acabei procurando uma pessoa, na época, uma pessoa da Kimbanda, que eu confiava, e aí a gente identificou a situação e vimos já no próprio oráculo, né? No caso, era um tipo de jogo de búzios, que já indicava quais seriam as coisas que eu precisava fazer para resolver aquilo. Né? No caso, havia condição da gente fazer a macumba, né? Mas em outros casos, eu precisaria recorrer a um sacerdote, a uma sacerdotisa, para fazer o que precisava ser feito. Sim. Massa. E quando você se depara com um consulente com trabalho em cima, o que que você faz? E Eu, que usualmente vocês fazem? Comecei, cara. Li pro consulente que ele tá tomando feitiço, que ele tá tomando Ah, demanda. Qual é o protocolo de vocês? Como vocês lidam com esse tópico? de modo geral, o meu passo seguinte, nas raríssimas vezes em que aparece de fato uma resposta inequivocamente positiva, meu passo seguinte é perguntar se a própria pessoa tem condições de lidar com aquilo, de endereçar esse problema, de resolver de alguma maneira, ou se é preciso pedir ajuda externa. Eu acho por bem avaliar dessa forma. Enfim, depende muito da situação e tal, mas essa é uma pergunta que eu faço, com certeza. Se a É uma própria pergunta pessoa pela qual eu consegue também parto. resolver. É, se a própria pessoa conseguir resolver, se Acabou. a gente. Sim, significa que a pessoa tem repertório, que a pessoa tem um mínimo de experiência, um mínimo de conhecimento, então vai com as bênçãos e siga seu caminho e faça o que você sabe, porque o oráculo está apontando que o que você sabe é o suficiente. Então faça o que você sabe. E quando não? Se a pessoa se tem uma resposta negativa, eu recomendo que a pessoa procure uma sacerdotisa, né, um sacerdote de sua confiança. Eu não me arvoro a não ser que seja uma pessoa extremamente próxima, mas aí a gente não está nem falando mais de atendimento exatamente uhum. profissional. A gente está falando, às vezes, de pessoas que são muito amigas, aí a conversa é outra. Mas para clientes, de um modo geral, procure uma pessoa da sua confiança. Meu trabalho como porta-voz do oráculo já é Termina aqui, né? traba- já é grandioso o suficiente, trabalhoso o suficiente. Então eu particularmente não entro vamos aqui então pegar ver o que pode ser feito.
Mas é o meu jeito de trabalhar. Com certeza vocês devem ter outro. Quando, assim, foram pouquíssimos casos que foi confirmado no oráculo alguma situação desse tipo. E aí, geralmente, eu vou ali elaborando uma espécie de protocolo para entender como lidar com aquilo, né? Então, eu faço algo relativamente parecido com o que o Carlos faz. Então, isso assim, considerando que eu já identifiquei que foi algo feito conscientemente, né? Uhum. Porque quando é uma coisa inconsciente, às vezes uma reza resolve, Aham. dependendo do caso, né? Isso já Então, aconteceu comigo. Desculpa, pode falar. perceber que houve sim uma demanda, inclusive contra um terreiro, não contra uma pessoa. Um Uou. terreiro recebeu um ataque de alguma forma, mas quando eu perguntei, tá, mas isso foi feito de uma forma consciente? Isso foi feito de uma forma direcionada, deliberada, decidida? Lembro que a Sibila da Estrada respondeu alguma coisa que no meio tinha a carta das crianças, e a carta das crianças era bem preponderante ali na resposta. Não, não foi. Não foi. Foi por acaso. Foi, Sem foi, querer. sim, foi literalmente sem querer. Não houve uma decisão. Isso também acontece Acontece, bastante. claro que acontece. Mas vai, Júnior, fala, desculpa. Então, assim, já teve casos de eu mesmo fazer uma reza na pessoa, dependendo do caso. Já teve caso de irmos para uma oferenda mesmo, pós. Aí são infinitos métodos para desfazer, né? Mas geralmente eu só vou entrar nessa, tipo assim, até mesmo pro oráculo eu pergunto se eu devo me meter. Em alguns Ah, casos, ótimo, o oráculo ele ótimo. diz, tipo assim, pode, né? Tipo assim, se quiser, você vai. Às vezes o oráculo diz, não se meta. Já aconteceu do oráculo dizer assim, é você quem vai fazer. Então, eu vou tudo pautado no oráculo, né? Mas já aconteceu situações também com. Esse foi um dos poucos casos que a gente confirmou, né? A gente teve isso confirmado, de uma demanda. Só que aí era uma das situações mais tensas, né? Que é uma pessoa que fica jogando demanda o tempo todo e reforçando e piorando o negócio. Então, assim, até certo ponto, a gente conseguiu trabalhar. Mas aí chegou num ponto que eu já não tinha mais condição de fazer. Aí eu encaminho para outra pessoa que faça. Uhum. Mas é sempre assim, né? Uma coisa que eu gosto muito de pensar é que eu não posso lidar com a macumba como se fosse uma coisa genérica, como se houvesse uma tabela. Então eu vou sempre perguntar o que é adequado. E não só o que é adequado, mas também o que é efetivo, o que resolve. Porque às vezes pode ser que haja ali uma recomendação de, por exemplo, um banho de ervas, que eu posso perguntar, por exemplo, se aquilo vai resolver. E às vezes não. Porque às vezes não é nenhuma dessas macumbas que vai resolver o problema. Às vezes é uma questão comportamental, é uma questão de postura. Ai, maravilhoso. Né? Então, assim, vamos supor, a pessoa está sofrendo algum prejuízo espiritual. Às vezes você vai ver lá que a pessoa é confuseira, barraqueira, fala besteira, assim, sem filtro nenhum. Então você limpa hoje, amanhã você vai arrumar outro problema. Essa questão do comportamento tem um peso muito grande para tudo, né? Sim. Nossa. E eu vou um exemplo recente que aconteceu comigo. Uma pessoa, enfim, do meu convívio, do meu conhecimento, pediu orientação para se defender. Ela queria se defender energeticamente, né, de uma pessoa com quem ela tem ali uma relação complicada e estava sentindo que a coisa não estava muito boa. E, cara, eu preciso me defender, me ajuda como eu posso me defender. Eu perguntei, tá, como é que tá a relação entre vocês? Ah, eu rompi. Eu disse que eu não queria mais nada além de amizade. Eu falei, opa! É. Ou você Todos os rompeu, cartomantes da mesa já aparecem assim, hã? ou você rompeu, ou você deixou a porta aberta para ter amizade. Porque se você disse que você não quer nada além de amizade, então não houve rompimento, né? Você deixou uma porta aberta para vir qualquer coisa. Essa pessoa, em termos energéticos, ela vai conseguir te encontrar com muita facilidade.
porque você deixou uma porta aberta ali no seu discurso, na sua linguagem, nas palavras que você escolheu e na própria decisão que você tomou. Então, energeticamente, tem uma via de acesso muito fácil. Então, eu falei, cara, você deixou uma porta aberta, aí agora você quer pegar, você quer se proteger, tá? A sua porta tá aberta. Você quer botar um monte de tábua de madeira, pregar um monte de tábua de madeira com a porta aberta. Qualquer chute, meu irmão, vai arrombar esse negócio aí, né? Não era mais interessante, né? Eu aqui com minha diplomacia. Não era mais interessante você romper porque você fecha a porta. Você consegue fechar a porta, consegue trancar. Aí a gente bota as madeiras por detrás. Vai ficar melhor, né? Mas a porta tá aberta. Você que só quer botar as madeiras ali, não vai resolver nada. Nada. Vou te ensinar uma Não lição precisa vir mágica com sobre documento. limites. Como é que é? Vou te ensinar uma lição mágica sobre limites. Tarde com o imperador. Né, com arcano 4, Total, colocar limites. Perfeito. É. total. E Vocês tu, falaram Demetrio? sobre vias de E aí eu acesso. até peguei, nesse dia, eu até peguei a carta da morte, depois que eu falei, peguei a morte, cadê a morte aqui? Mostrei pra pessoa, ó, rompimento é aqui, ó. Rompimento é isso aqui, a carta da morte, ó. Uma cabecinha de um lado, outra cabecinha do outro e uma foice no meio. Isso que é rompimento. De resto, não é rompimento. Lamento. Muito lúdico, Carlos, arrasou. Perfeito. A pessoa. Mandei uma foto, Se você não juro. entendeu, eu vou desenhar. Foi literalmente. Se você Eu não juro que eu entendeu, mandei vou uma desenhar. foto, tarô de Marsella, e seus propósitos educativos também. Com certeza. Definitivo. Como que é E meu tu, Demetrio? protocolo? Tu vai falar, cara. Era essa a pergunta, né? É. Meu protocolo para lidar com isso. Muito parecido com o de vocês. Eu parto de duas grandes premissas, né? Duas e mais uma subtópico aqui. Se a pessoa tem condições de resolver o problema, ou tem quem resolva o problema para ela. Então, problemas resolvidos. Existem muitas pessoas que vão receber demanda e que não querem ter nenhum tipo de proximidade do mundo mágico. E elas vão ficar demandadas o resto da vida. Né? A pessoa lidou com o próprio Merlin, né? O próprio Deus na Terra. Eu acho que uma coisa interessante é que não existe mal que para sempre dure, né? E se você toma posturas virtuosas, se você tem posturas de mudança de comportamento, como vocês muito bem consideraram, se a pessoa tende a assumir posturas de impecabilidade nas suas dinâmicas, não tem magia que pegue. Sabe, não tem um olho gordo que pegue. Você tem que estar muito vulnerável para que energias perdurem sobre você para além de um tempo normal, sabe? De novo, minha mãe fala muito sobre isso, né? Não tem mal que para sempre dure. Não é assim que funciona. Então, mesmo que você seja completamente um zero à esquerda e tiver a confirmação, e às vezes até uma declaração, porque macumbeiro é um bicho sem noção, e na maioria das vezes avisa pro outro, né? Fiz macumba pra você, você vai se fuder, que não sei o que não sei o que lá. Acontece isso, a gente sabe que é. Mesmo que a pessoa não seja do meio, tomando posturas, tendo estratégia, fazendo terapia, tomando seus remédios, ficando de boinha em casa, não vai dar nada de ruim. Eu acho que essa é uma premissa muito importante e muitas vezes eu oriento os meus consulentes que estão preocupados com relação a isso, quanto às virtudes que ele desenvolve dentro da vida dele. É um ponto importante. E uma outra premissa é que eu acredito muito numa lei de território. Sabe? Se você tá de boa, quietinho, invadindo teu território e estão te lascando, você tem direito a réplica, sabe? Você, mais do que qualquer outro pai de santo, você, mais do que qualquer outra pessoa, é a pessoa mais interessada em resolver o problema. Vai ser a figura que mais vai desempenhar poder para encaminhar essa questão. Então, se é um praticante de magia, seja ele do candomblé, da umbanda, da bruxaria, seja de onde for, tem interesse em uma réplica, em uma solução, em uma neutralização do problema, na grande maioria das vezes, eu procuro, e muito do meu ofício, né? Eu assumo uma posição professoral. Eu não gosto muito da terceirização da resolução de problemas em qualquer que sejam as dinâmicas.
sabe? Então, você me procurou, você é um praticante de magia, você é alguém que está interessado nesse universo, se enfiou num problema, pegou o marido de alguém que não deveria, mentiu numa situação que não deveria, tá tomando feitiço, merecido ou não, não vou entrar nesse mérito, não sou eu que vou resolver seu BO na grande maioria das vezes, a menos que você seja a minha responsabilidade mágica. Se você é meu aprendiz, se você é um filho de santo, se você é alguma coisa minha. Agora, se você é um praticante e tá interessado em resolver, na grande maioria das vezes eu procuro orientação. Ó, recorre a isso, faz aquilo, aquilo outro. O que que você pratica? A primeira pergunta que eu faço é essa. Porque dá pra desfazer macumba com arcanjo, dá pra desfazer macumba com Exu, dá pra desfazer macumba com santo católico, dá para desfazer macumba em qualquer sistema. Então, eu vou muito pra esse lugar do que língua que você fala. E dentro da tua casa, como que você resolve o problema? Eu tô até organizando um curso que vai sair em breve sobre começar a explicar macumba básica pra galera que tem interesse em praticar macumba básica pra esse tipo de manutenção, sabe? Velho, fui num lugar, peguei um monte de miasma, tô acompanhado por 3 obsessor, ainda tô tomando praga da minha mãe que me odeia. Cara, quais são os caminhos possíveis que você tem pra resolver isso energeticamente? Claro, Uhum. sempre dentro dos meus 3 pilares. Faça terapia, tome seus remédios, bata seu tambor. Tendo os 3 equilibrados, muito dificilmente Macumba vai pegar você, velho. Muito Perfeito, dificilmente, sabe? perfeito. É, É isso. existe Esse é o meu protocolo. o conceito Yorubá, né, do Iwapelé. Total. Então, quem tem Iwapelé, para quem não sabe, Não pega Iwapelé é o feitiço. caráter perfeito, vamos dizer assim. É uma pessoa, agora em termos mais populares, né, uma pessoa joia. Quando você é uma pessoa joia, você tende a ser favorecido espiritualmente. O que não Total, significa que você sem vai ficar rico com contexto. isso, né, galera? Calma, mas se você é uma pessoa que não tá arrumando confusão, Uhum. dificilmente essa confusão vai chegar em você. Agora, às vezes você também tá andando com a galera que é confuseira. Total. Então, naturalmente, pode ser que respingue alguma coisa em você. Então, É. a resolução de um problema como uma demanda, algo que é chamado de demanda, porque nem tudo é demanda, né? Uhum. Às vezes pode ser solucionado com o que a gente chama na neurociência da modulação do ambiente, né? Total, 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 total. Até tem aquela, né? Assim, o cara passou o final de semana se enchendo de substâncias coisativas, bebe uma água, não faz um exercício, aí chega na segunda, me jogaram um quebrante, só pode. Com certeza. É isso mesmo. Um É, cristalzinho. sabe? Eu Então, adoro essas certezas. é, Ah, já é vi tudo importante, isso. assim, eu acho que uma das coisas que... E aí a gente volta lá pro início da conversa, né? Fazer macumba pra ser gente, né? Pra entender qual é o seu lugar, assim, ter consciência daquilo que você faz, das consequências que você pode ter que lidar posteriormente, né? Então, assim, pô, sujou o prato, alguém vai ter que lavar esse prato, senão. Né? Então, assim, é importante que a gente tenha essa busca por essa consciência nesse sentido, né? Teve um caso, inclusive, foi um caso meu, tá? Uma vez eu fui numa consulta, e aí eu tô falando dessa perspectiva de que é importante que você se conheça, que você consiga fazer essa leitura na sua própria vida, né? Uma vez estava lá eu numa consulta de Búzios e o caba disse para mim que tinham feito uma amarração para mim. Olha, desejadíssimo. Não é, velho? Aí ele chegou e falou assim: ah, parece que tem uma amarração, assim, Essas mas na carecas mesma começaram hora. demais. Mas na mesma hora eu nem respirei, eu falei assim: não, tem não. Aí o cara, pô, o pai de santo, não sei o que, ficou assim. Eu falei: não, tem não, tô amarrado de ninguém não, rapaz, tem ninguém me procurando não. Que história é essa? Aí não, então não, talvez a sua vida não esteja fluindo muito bem. Eu falei: por aí dá até pra gente conversar, mas amarração não tem não. Aí por que eu tô falando isso? Porque eu tinha consciência do que é que poderia me trazer de consequência se alguém tivesse feito uma amarração. E não tinha um pé do perigo disso acontecer. Agora, se eu fosse uma outra pessoa talvez mais impressionável, talvez que não tivesse essa consciência, falando, meu Deus, quem é? Porque de repente eu até quero, não sei. Mas. Não precisa amarrar, não. Paga um jantar, pô. Assim, manda Sabe? um zap Janta que a com gente fé. resolve. Pô, é mais barato. Né? Ou então, assim, aí vai ter que desfazer. Aí às vezes a pessoa faz uma macumba que nem existe, né?
Desfaz uma macumba que nem existe, exato. É É, por isso que eu tanto que eu assim, vou no lugar... desfaz uma macumba que não existe com outra que também não existe. Assim, o cara bota lá um negócio Total, e, ó, total. pronto, tá desfeito. E por isso que eu Agora, gosto tanto da deixa eu educação falar. espiritual, da higiene espiritual, de pegar a galera do tipo, velho, se tiver qualquer coisa, sim ou não, vai tomar uns banhos, vai firmar sua cabeça, sabe? Pelo sim, pelo não, faz sua higiene espiritual, resolve seus BO, que se tiver alguma coisa, com 3 semanas de banho você resolve, vai dar tudo certo. Não, eu não conheço uma figura poderosa a ponto de causar tais prejuízos. E olha que eu conheço muita gente envolvida com com esses A não BOs. ser que a pessoa acredite que o prejuízo será de longo prazo ou será irreversível, porque aí a própria pessoa está alimentando, né? Ela é a Sim, própria maldição. sim, E aí se perfeito. você, a própria pessoa tá conferindo um poder para o outro que o outro nem tinha, mas passou a ter. Total, É até uma total. pergunta legal de se fazer no oráculo, né? Assim, houve, né? Jogaram macumba? Jogaram. Ela ainda tá funcionando? Porque às vezes nem tá mais. Nem tá mais. Isso eu aprendi com o Babalô que tem 50 anos de experiência. Ele falou, não, às vezes tem, às vezes fizeram alguma coisa, mas às vezes o negócio não tá mais funcionando. Aham. Então, se Você não tá sabe mais que minha funcionando, mãe, já era. sabe que minha mãe era pra virada, né? Eu já contei isso anteriormente. E ela teve um problema com uma guria, que já até morreu, e não foi minha mãe que matou, eu juro. Mas ela teve um problema com uma guria, irmã de santo dela lá, tava tentando entrar no terreiro, tá? Lembrei dessa história muito boa, porque tem tudo a ver com esse aspecto psicológico. Ela pegou uma cabeça de cera que tinha em casa, sim, tinha uma cabeça de cera em casa, normal na vida de macumbeiro. Ela pegou terra de uma planta qualquer que tinha em casa, enfiou uns alfinetes qualquer que tinha em casa e colocou na porta da casa dessa mulher. No dia seguinte, quando a mulher viu a macumba, ela teve enxaqueca, ela se jogou no chão, ela chamou o pai de santo, ela fez tudo o que você podia imaginar. A minha mãe não rezou um Pai Nosso naquele negócio. Era 100% macumba psicológica. Sim. Era 100% macumba psicológica. E a mulher tava completamente pembada, segundo ela. Tava Sim. completamente destruída. E não era só a maldade da minha mãe, sabe? Não, Era é só fora. porque Chega era uma louca pessoa das ideias dessa. mesmo. Dá um susto, dá um É. susto. Não, e é Sustinho. fora que chega essa Exato. pessoa numa consulta certa. Não, eu tá aqui, ó, tem foto. Eu tenho... Aí você vai, né? Aí você vai e joga e fala, rapaz, tem não. Aí a Total. pessoa fica com raiva, né? De repente. Eu Total, conheço um total. caso desse também, de uma pessoa que fez uma macumba cenográfica, teatral, deixou na porta do outro, e não fez nada, assim, só fez isso aí e a pessoa ficou doidinha das ideias. E aí entra aquele Agora, lugar onde Gustavo, magia conversa com o nosso inconsciente, né? e quando falam para vocês que fez macumba, tem certeza, ppp, e na verdade não teve nada. Porque eu já fui acusado, por exemplo, de ter feito, de ter destruído a vida de fulana. Fiquei, gente, é Só pode ser você, hein, cara? isso, não, eu tenho outras coisas para fazer com o meu dinheiro. Mas, e aí, infelizmente, também essa pessoa foi muito mal assessorada, né? Porque já procurou jogos, esses jogos disseram que houve, que tinha sido eu, mas aí, meu irmão, desculpa, você tem que também olhar para qual é a seriedade, né? O profissionalismo das pessoas que você está procurando. Sim. Se for o pessoal aqui da mesa, eu tenho certeza que você vai estar bem assessorado. Mas se for a galera aí de fora, às vezes não necessariamente, porque É. tem muita gente, assim como tem maus profissionais, né, em qualquer profissão, na nossa também, com certeza. Então me impressionou, eu realmente fiquei bem impressionado, porque havia uma suposta confirmação, mas, cara, eu posso dizer que eu não disse, rapaz, não sequer menciono o nome. Uhum. Não me interessa, não me diz respeito, não me mobiliza, não me comove, nem pro bem, nem pro mal. Então, também acontece isso, né? Eu acho que numa situação como essa, tipo assim, você não tem culpa no cartório, então até certo ponto você não tem o que fazer. A não ser que a pessoa queira revidar algo que não existe, e aí você, A né, gente tem que se proteger. né, chegar a afetar, aí eu, particularmente, né, vamos para outros meios. Vamos conversar, vamos conversar baixinho. Que é tipo Aí assim, que é um. você protege, faz isso que a É, Davi falou, toma banho, reza a sua cabeça,
ver se o seu Exu tá bem cuidado, se o seu orixá tá em dia, e é isso aí. Gente, a gente tá aqui no limite do tempo. Assim como da outra vez, fica aquela vontadezinha, né? Aham. Da parte 2. Então, assim, se vocês estiverem afim, disponíveis e dispostos, a gente faz a parte 2. De qualquer forma, agradecer aqui Carlos Heitor, tarotier.cartomancia. Vocês vão lá, comentem, façam um escarcel nas redes sociais. Mas de uma forma elegante, a bagunça organizada. Então sigam, se consultem com ele é Maravigold, indico tranquilamente. Agradecer também Demétrio Aristeus. Todo dia eu vou falar o nome e sobrenome porque é bom, né, de falar Demétrio Aristeus. Sigam ele lá, o Cronocrata. Também, outro cabo aqui. Às vezes ele fala um negócio assim que eu fico ouvindo não só pra aprender, mas porque eu gosto do jeito que ele explica. Eu falei, é bom você ouvir alguém que sabe o que tá falando, né? Sim. Então, assim, eu indico totalmente, tranquilamente os dois. Nas coisas, né? E aí, se inscreva no canal, aquela história toda, né? Se você não se inscrever, vai ter demanda? Não sei. Descubra. Vou deixar aí. Desculpa. Aí, se você quiser saber, você fala com nós pra ver se tem. Tá bom? É isso. Valeu, galera. Obrigadíssimo. Beijo. Até a próxima. Valeu, querido.